Os povos indígenas e quilombolas estão nessa luta para entrar junto nessa discussão e lá a gente debater as propostas para a educação escolar indígena e quilombola. E, assim, como a gente tem pouco tempo, eu e Márcia, a gente vai reduzir bastante as falas, porque acreditamos que o debate é que vai ser mais fluente e vocês podem estar tirando as dúvidas. Nós temos outros parentes que vão estar também colaborando, contribuindo nesse debate, né? Então, é importante a gente contextualizar como a educação escolar indígena chega nas aldeias, né? Todos nós sabemos que não era essa a metodologia que os povos tinham de repasse de seus conhecimentos, seus saberes. Não era através de uma escola. A escola chega no processo de colonização com os padres jesuítas. E nessa época a educação ela tinha uma intenção, e era uma intenção de assimilar, de integrar os índios à sociedade nacional, né? E essa intenção, ela destruiu muitos povos indígenas, ela destruiu muitas culturas indígenas, e hoje os povos indígenas estão reconstruindo muita coisa que foi nesse processo, né, de colonização, essa tentativa de dizimar os povos indígenas. Então hoje a gente está vendo um processo de reconstruir, de reelaborar muitas coisas que foram afetadas na época. E com o passar dos anos, os povos indígenas começam a se organizar. E a partir da Constituição de 1988, os povos indígenas estavam lá, os povos negros, né, uma camada da sociedade civil, estavam lá para pautar seu direito. Era o rompimento da ditadura militar e por bem estavam lá nossos povos indígenas onde não poderiam estar nesse momento. Então, nós temos histórias de muitas lideranças indígenas que hoje não estão mais conosco, mas que participaram desse processo e, de fato, conseguiram garantir com muita luta o artigo 231, o artigo 232 na Constituição Federal, que marca principalmente o direito à terra, né? E nele, vinculado a ele, tem o direito a uma educação específica diferenciada. Agora, como disse a Márcia, né, o difícil desafio é tirar esse direito do papel e colocar ele na prática. Mas está lá esse direito garantido e é uma arma política, um marco legal do país onde a gente tem respaldo, né? E o que os povos indígenas hoje têm tentado fazer é, de fato, enfrentar os governos nessas políticas públicas e na efetivação dessas políticas de verdade. Então, esse processo em Pernambuco, ele começa em 1099 com os povos indígenas. Na época nós éramos 7 povos indígenas, hoje no estado de Pernambuco nós somos 12, né? Esse processo de compreensão, de entendimento, de mudança da educação para uma nova visão social começou com a experiência no povo Chucuru, em 93, sob a liderança do cacique Chicão. E aí, em 99, os outros povos indígenas trazem essa vontade de se organizar, de ter de fato essa educação específica, diferenciada interculturalmente de suas comunidades. Ela começou em 99 com o apoio do Centro de Cultura Luiz Freire, né, nas pessoas de Carolina, de LN. Era uma equipe de 4 pessoas. E a gente começou, na verdade, a fazer a formação política dos professores indígenas no nosso estado. Como Márcia também disse, nós estudamos em escolas não indígenas. Então, muitos povos se desintegraram com o processo de colonização. Então, muitos se desgarraram da sua aldeia e foram para outras terras, outros lugares, outros territórios, com a invasão das terras, né? E aí, muitos de nós estudou em escolas públicas não indígenas. E tudo que a gente aprendeu sobre os povos indígenas foi que índio só tinha na Amazônia. Foi que índio só andava com cabelo nu, foi que o cabelo liso que só andava nu, que só morava em oca. E quando a gente começou em 99 esse processo de formação, né, nós fizemos um processo de descolonização, como a Márcia falou. Nós tivemos que desconstruir todas as ideias errôneas que foram colocadas para nós, para a gente entender o contexto dos povos indígenas hoje, principalmente no Nordeste. Por que eu não mantenho mais o estereotipo, né, de índio que é passado na mídia, do que vem no material didático?
né? Então esse processo ele foi muito interessante para os povos indígenas aqui em Pernambuco, e aí a gente começa a enfrentar os governos nessa construção dessa política pública. Então a primeira coisa que nós fizemos em Pernambuco foi dizer para o governo municipal, que na época nós éramos do município, em 99, que para ensinar educação específica diferenciada intercultural tinha que ser professores indígenas. Porque professores indígenas participavam dos seus momentos de atividades na aldeia, conhecia a história do povo, né, participava dos rituais. Então, melhor do que nós para ensinar nossas crianças e a nossos jovens. Enfrentamos os governos, muitos professores chegaram a trabalhar em 99, um ano, né, sem receber um centavo. E outros não índios não trabalhavam e ganhavam esse salário. Então, foi um processo muito difícil, mas foi um processo que foi coletivo no estado de Pernambuco. Em 99 também saiu a resolução número 3, onde obrigava o estado a assumir as escolas indígenas. E foi quando a Comissão de Professores Indígenas nasce. Ela nasce em 99, no contexto dessa resolução número 3, parece 14. E nós fizemos o nosso primeiro encontro no povo Chucuru, já que era um povo que tinha uma experiência bacana de discussão nesse processo. E aí foi quando a COPIP surge e ela começou a demandar e a tomar espaços no estado de Pernambuco. Existia nessa época um núcleo de educação que era só não índio, governo e sociedade civil, sem os indígenas estar lá, apenas alguns parceiros. E esses parceiros nos informaram, há um núcleo na secretaria, vocês, já que optaram por estadualizar as escolas indígenas, vocês têm que ocupar esse espaço. Um certo dia chegamos lá, né, nesse dia da reunião, a secretaria se assombrou porque entrou lá um monte de indígenas, eram 7 povos, e aí começaram a se assombrar, e a gente pautou para a secretaria. A partir de hoje, ninguém discute nenhuma política, nenhum programa sem a presença dos povos indígenas em Pernambuco, sem a comissão de professores indígenas, né? Então hoje, graças a Deus, depois de muita luta, nós temos hoje o Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena. Foi uma luta e um desejo, né? Um desafio muito grande. Ele ainda se encontra com alguns problemas, porque ele não tem orçamento ainda próprio, né? Não tem sede, mas é um dos desafios ainda nosso em Pernambuco. Conseguimos tirar todos os professores não índios das comunidades indígenas, e não é por uma compreensão de que o não índio não tem, os professores não índios não têm sua capacidade, mas é pela especificidade desse direito, mas é pelo direito que é nosso, que foi conquistado, e de que nós vivemos aquela cultura. Então seremos nós, os professores, que realmente vão dar conta e atender o perfil do professor que aquela comunidade exigiu em 99, né? E nesse processo de lá para cá, nós começamos a estudar mais ainda a história dos povos indígenas no Brasil, a nossa história, né? E entender todo esse processo de colonização, para a gente saber defender diante da sociedade, não indo diante do poder público. Por que hoje nós temos essa organização? Porque nossa cultura não é mais a cultura de 500 anos atrás, né? Para a gente dizer para a sociedade que a gente não é do passado. Nós não somos comunidades do passado, nós somos comunidades do presente, que reelaborou sua cultura, né? Que reconstruiu, né, aquilo que foi tentado tirar durante esse processo todo. Então, nos tornamos professores pesquisadores. Alguns povos, fruto desse trabalho, tem livro. Nós, Trucá, temos o livro No Reino da Assunção, Reino Trucá. Ele conta toda a história. O povo Chucuru tem o seu livro também, Filhos da Mãe Natureza. E os outros povos estão com suas pesquisas prontas, esperando um financiamento a ser publicado, né? Está sobre a coordenação das meninas que eram do Centro do Estreito, que hoje elas não estão mais. E a gente pode tentar, via MEC, publicar esses outros livros dos outros povos, sobre, como fruto de um trabalho com os professores indígenas nas bases, e que ele serve hoje de material didático, de material pedagógico, para ser trabalhado nas nossas escolas, e eles devem ser
levados para as escolas não índias, né? Porque não basta só nós professores formar nossa comunidade, conversar, dialogar sobre o processo de colonização e as outras escolas públicas não dar conta disso. Se as escolas públicas também não der conta disso, o preconceito e a discriminação, ele vai permanecer e muitas vezes, quando nossos jovens saem das aldeias que não têm um ensino médio de 5ª ou 8ª série, eles são discriminados nas escolas não índias. E são discriminados por isso, por não falar a língua materna, por não responder ao estereotipo, né, por não morar numa moradia de 500 anos atrás. Né? Então, existem professores que ainda formam dessa maneira, que ainda obedecem os livros didáticos, que não traz para si, né, pessoas que realmente contam a história dos povos indígenas, dos povos negros no nosso país. Né? Nem sequer sabe que o nosso país não fala só o português, que ele fala, o último censo é 274 línguas indígenas e mais de 300 povos. Então a sociedade desconhece, né, desinformada e continua reproduzindo preconceito, reproduzindo discriminação. Né? E as políticas públicas, muitas vezes, elas representam isso, né, o preconceito e a discriminação. Nós estamos hoje aqui nessa mesa, e também tivemos 2 dias antes, debatendo com as universidades. O direito dos indígenas está hoje dentro das universidades públicas. Né? É um direito, compreendemos que é um papel da universidade também formar os indígenas, e que os indígenas devem ter seus acessos. Né? A política que existe hoje é a política de cota, mas nós temos uma intenção bem maior do que isso, e acreditamos que o nosso país pode fazer mais. Nós temos aí na América Latina, na Europa, países que têm diversas universidades indígenas, exemplo da Bolívia, que tem 5 universidades indígenas, no México, que tem 8 com 49 cursos, e o Brasil ainda discutindo cotas, política de cota. Né? Então, que direitos é esse? Quando nos seminários a liderança já pauta a questão da universidade, isso para as autoridades é um assombro. Então, o nosso país ele está completamente atrasado nas políticas públicas para os povos indígenas, para os quilombolas, para os ciganos, para os ribeirinhos. E a Márcia falou bem, a nossa legislação não é ruim, ela é uma das melhores que existe. O que está faltando é tirar do papel, é colocar na prática. O Brasil reconhece a diversidade no seu país, porém a efetivação das políticas ela é contraditória, né? Ela não existe realmente uma vontade de que as coisas possam vir a acontecer. Então a gente precisa pensar essa coisa do direito humano, né? O direito. E quem são os humanos desses direitos? Os povos indígenas, os ciganos, os ribeirinhos, né? Nós somos povos que podem, né, e que vêm contribuindo com o processo socioeconômico, político desse país. Nós temos muito a contribuir e estamos aí para dizer isso para a sociedade. Quando a gente discute políticas públicas específicas diferenciadas para esses movimentos, nenhum momento é querer inferiorizar outra cultura ou superiorizar, né, em relação à nossa. Mas é colocar de igual, mas com as nossas especificidades, as nossas particularidades. E o que nós queremos é ser respeitados dentro desses direitos. Né? É isso que nós estamos pautando e brigando, e é esse o nosso papel, de fazer com que as políticas públicas elas saiam dos cadernos na análise de legislação e se tornem, de fato, políticas públicas. Né? E aí, como ele está me avisando que nós temos um minutinho, mas assim, eu deixo essa mensagem, né? E muitos estudantes que estão aqui, eu tenho certeza que podem nos ajudar nesse processo, muitos professores que estão aqui que não são índios, que uns já vêm nos ajudando nesse processo, né? De desmistificar o que é, na verdade, os povos indígenas, os povos quilombolas no nosso país, trazendo outras experiências na América Latina, na Europa, enfim, em outros continentes, para a gente, de fato, construir um país mais justo, né, mais igualitário, mas dentro
né, respeitando a especificidade e essa diferença. Então, muito obrigado pela essa oportunidade e vamos estar aqui para a gente estar nesse debate, construir junto algumas coisas. Agora eu passo a palavra para a professora Eliane. Obrigada, bom dia. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Primeiramente a pessoa que é longo e